Bem-vindos, queridos seguidores e seguidoras do canal Justino 70, Caminho de Emaús. A palavra de Deus chega a João no deserto. Lucas 3, de 1 a 20. No tempo certo, no tempo pleno, no hoje de Deus para a humanidade, sempre acontece e se realiza o projeto de Deus. O apóstolo Paulo o vê assim na carta aos Gálatas. Quando se cumpriu o prazo, o tempo estabelecido por Deus, Deus Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os súditos da lei e nós recebêssemos a condição de filhos e filhas. E como sois filhos, Deus derramou em vosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, Papai. De modo que não é escravo, mas filho, mas filha. E se és filho ou filha, herdeiro por disposição de Deus. Um texto maravilhoso da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Vamos ver como Lucas apresenta esse acontecimento maravilhoso. Vamos ler e acompanhar. Pedimos aos nossos seguidores acompanhar no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Estamos diante de um panorama mundial, ou imperial, se preferimos um pouco essa palavra, e Lucas inicia com o foco descortinado sobre o mundo daquela época, com seus poderosos de turno. E vai fechando a objetiva até o centro, o eixo revelador da personagem-chave. Vamos conferir na nossa Bíblia e escutar esta entrada solene e o clímax onde acontece tudo isso, no deserto. Vamos ler e comentar Lucas 3, versículos 1 e 2. No ano 15 do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconícide, e Lisânias tetrarca da Bilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás. Bom, depois de tanta entrada solene, vai acontecer o quê? Vejam aí, Lucas maravilhosamente, depois de toda essa entrada, diz: a palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Vejam que coisa maravilhosa temos aí, como Lucas apresenta exatamente um acontecimento que, poderíamos dizer assim, ninguém registrou no Império Romano. Ninguém estava interessado em registrar esse acontecimento fundamental. O imperador Tibério, no ano 15º de seu império, Pôncio Pilatos, governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconícide, e Lisânias tetrarca da Bilene. Vamos visualizar este conjunto. Lucas abre a objetiva ao imperador daquela época, né? Tibério. Depois vai fechando já quem governava na Palestina. Aí temos
Pôncio Pilatos, governador da Judeia, e depois vem o tetrarca Herodes, na Galileia, o irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconícide, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Vejam aí, Herodes chamado rei, mas que rei é esse, né? Então vai fechando, e depois vai concluir sobre o sumo sacerdócio de Anás e Caifás. E ficamos aí na expectativa do que vai acontecer. E o que acontece, vejam aí que maravilhoso essa descrição. A palavra do Senhor foi dirigida a João, para distingui-lo de outros, filho de Zacarias, no deserto. Este sincronismo na entrada do capítulo 3 é maravilhoso do ponto de vista literário e é maravilhoso também do ponto de vista bíblico, teológico, espiritual. Vejam aí, estaríamos esperando que o imperador Tibério, o governador ou alguém emitisse um documento, um censo, alguma coisa importante, mas eles estão aí simplesmente como figurantes daquele que vai ser realmente importante para anunciar a chegada do Messias. Vamos ver um pouco a atitude, compromisso e a praxe de João nesses versículos 3, 4, 5 e 6. Vamos salientar um pouquinho alguns verbos que são realmente interessantes. Diz que João percorria, que disse como está escrito, versículos 4 a 6, e depois dizia. Vamos ver um pouquinho essas entradas que são um pouquinho enfáticas, por isso estou salientando antes de ler cada uma dessas frases do versículo 3 a versículo 7. Então, João Batista percorreu toda a bacia do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É interessante salientar que temos aqui um elemento original de Lucas. Se conferimos com Marcos ou Mateus, João Batista aparece num lugar fixo, ou eventualmente muda de cá para lá, mas muito pouco. Vejam aqui, Lucas o apresenta percorrendo toda a bacia do Jordão, como itinerante, pregando um bautismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E fazia isso, esse anúncio, essa pregação, como está escrito no livro do profeta Isaías. Então, essa prática do profeta confere o que Isaías, no capítulo 40, diz assim: uma voz grita no deserto, preparai o caminho para o Senhor, aplainai suas veredas, todo vale será preenchido, montes e colinas serão abaixados, o torto será endireitado e o escabroso será nivelado, e todo mortal verá a salvação de Deus. Vejam que coisa interessante esta citação do profeta Isaías, que encontramos também na referência ao Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Mateus, em Marcos capítulo 1 e em Mateus capítulo 3. Mas Lucas cita significativamente Isaías 40, 3:5, a preparação do caminho comunica seu valor simbólico e desemboca em uma grande revelação.
essa grande revelação característica do Evangelho de Lucas e da teologia de Lucas é: todo mortal verá a salvação de Deus. Aí temos a expressão carne, que corresponde a basar em hebraico, né? Então toda a carne, quer dizer, todo ser vivente, todo homem e mulher, verá a salvação de Deus. Vejam que coisa linda, já na entrada, nessa proclamação de João Batista, que conforme aquele texto de Isaías, ele prepara o caminho do Senhor para que todos, quer dizer aqui, ninguém fica excluído. Isso é importante. Lucas vai salientar alguns elementos aí de exigência, etc., mas ninguém fica excluído, né? E dizia às multidões que tinham ido ao seu encontro para que as batizassem. Aqui temos que dizer que João Batista vai usar uma linguagem muito forte e para nós talvez um pouco, poderíamos dizer assim, até escandalosa, mas é o linguajar característico deste profeta, apresentado como profeta, o último profeta e o mais importante, nascido de mulher. Vamos ver o versículo 7. Temos que ler devagar porque as expressões são fortes, né? Mas nada, niente paura, que dizem os italianos, né? Então, nada de preocupação, nada de medo, né? Dizia a todos os que iam ao seu encontro para serem batizados: ninhada de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Vejam aí, ninhada de víboras é uma expressão muito forte, né? Realmente, confrontando esta expressão de caráter apocalíptico, de caráter como dizendo é o último momento que vocês têm para mudar de vida, portanto, aceitem esta palavra forte em nome do Senhor. Né? Quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Esta frase do profeta João nos faz relembrar situações do Antigo Testamento em que os profetas diziam: este é o momento de mudar de vida. Por exemplo, no livro de Jonas, depois que ele foge para Tarsis, né, lá para o sul da Espanha, e disse: não, se eu pregar aí forte, então aí todo mundo vai se converter, então não vai chegar o castigo. Aí diz que ele, depois de uma jornada de trabalho, acontece o inimaginável. Até o rei se veste de pano de cinza, até os animais, aí de um modo irônico, né? Com muita ironia, aí o autor descreve os animais vestidos também de pano, um pano característico, e até de cinzas, etc., e mudaram de vida, né? Então, quem vos ensinou a fugir, como dizendo, estamos no último minuto e vocês conseguem sair antes da enchente, né? Produzir fruto digno de arrependimento, versículo 8. Produzir fruto digno de arrependimento e não comeceis a dizer: somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão. Então vejam aí, os ouvintes de João Batista encontram aí uma justificativa: ser filhos de Abraão. Um título: pois vos digo que dessas pedras
Deus pode tirar filhos para Abraão, produzir, portanto, fruto de arrependimento. Para entender um pouco esta expressão, que Deus pode fazer surgir das pedras filhos de Abraão, temos em Isaías, que diz que é como a pedreira da qual foram talhados, da qual foi talhado o povo, que foi Abraão e Sara. Então esse seria como o berço onde Abraão simbolicamente gerou todos os seguidores, todos os seus filhos, né? Então por isso essa imagem da pedra e da pedreira, né? Deus pode tirar filhos para Abraão de qualquer pedra, né? Versículo 9. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos será cortada e jogada ao fogo. Então vejam, queridos amigos e amigas do jornal, do canal Justino 70 Caminho de Emaús, estes 3 versículos 7, 8 e 9 representam um pouco um linguajar característico de João, como dizendo: estamos na última hora antes do julgamento, estamos na última hora de poder mudar de vida e entrar no projeto de Deus, e portanto as imagens correspondem a essa última hora, e poderíamos dizer assim, é a última oportunidade que vocês têm para mudar de vida, para converter-se e assumir o projeto de Deus, dar frutos. Então não venham dizendo aí: somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Veja que Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer uma coisa semelhante no capítulo 7 de Mateus. Não aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que entra no projeto de Deus, que cumpre a sua vontade, etc. Esta expressão já aparece em Jeremias capítulo 7 e capítulo 26, quando o pessoal ia no templo, e aí o templo se convertia, podemos dizer assim, em justificativa para o resto de uma vida que não correspondia à palavra de Deus, à lei de Moisés, à lei de Deus. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então se absolutiza exatamente uma expressão que depois não corresponde a uma vida que realizada conforme essa vivência que se faz no templo, que se escuta a palavra de Deus, que deve depois corresponder na vida diária, né? A partir do versículo 10 é interessante, temos um elemento muito importante. Se instaura um diálogo entre as multidões, os coletores de impostos, etc., que chegam lá perto de João, e ele esclarece qual é o caminho e a mudança que está pedindo para cada um destes interlocutores. Vamos ver a partir do versículo 10 até o versículo 14. Então a multidão lhe perguntava. Temos aqui o primeiro sujeito do diálogo com João Batista. A multidão, quer dizer, havia lá homens, mulheres, uma multidão que vai até João Batista para ver o que deve fazer, né? E essa multidão pergunta: o que devemos fazer? Prestem atenção a esta pergunta, porque vai se repetir depois nos outros interlocutores, né? Nós, multidão, que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O mesmo faça
quem tiver comida. Vamos trocar um pouco em miúdos e o que significa quem tenha duas túnicas que comparta uma delas. Vejam aí no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Os relatos de missão, por exemplo, em Marcos, aí o capítulo 6, versículo 7 a 12, né? Quando Jesus envia, diz que não levem duas túnicas. Temos aqui um estilo de vida simples, austero, e naquela época somente as pessoas, os grandes, poderíamos dizer assim, as pessoas ricas possuíam várias túnicas, duas ou mais. E Jesus diz, não levem duas túnicas. Por exemplo, no momento da crucificação de Jesus, da crucificação, que os soldados dizem uns aos outros, vamos repartir esta túnica bonita e vamos fazer 3, 4 pedaços e a túnica ia ficar inservível para todos, né? E disse, não, vamos colocar as sortes, vamos deitar a sorte e ver a quem corresponde essa túnica, né? Então, duas túnicas, se alguém tem duas túnicas, que compartilhe uma, se tem alimentos, que compartilhe. Então temos aqui este critério da partilha, um critério bonito para tempos de Jesus, depois ao longo da vida das comunidades e também para estes tempos de pandemia ou outros. Vejam aqui, João Batista é muito lúcido, a partilha para quem precisa, para quem necessita, para quem precisa de alimentos, para quem precisa para se cobrir, etc. Né? Tenhamos presente que a túnica ou a capa, etc., etc., eram elementos fundamentais naqueles climas onde o frio se faz muito forte, etc. Né? Então, para ter um pouco o sentido do que significa esse elemento de proteção, né? Que aí, neste caso, significava um elemento de luxo, né? Ter duas túnicas naquele contexto era um sinal de luxo. Chegam também para faz-se batizar os coletores de impostos. Vamos imaginar um Levi ou um chefe de coletores de impostos como Zaqueu ou outros, né? Então aqueles coletores de impostos, e lhe perguntam também, mestre, o que devemos fazer? A pergunta é insistente, o que nós devemos fazer? Ele lhes respondeu, não exijais mais do que está estipulado. Não exijais mais. Vamos dizer uma palavra sobre esta coletoria de impostos, como funcionava. Temos vários lugares, uns mais importantes, por exemplo, como Jerusalém, Jericó, Cafarnaum, vários lugares, e aí esse lugar de imposto, de coletoria dos impostos, era leiloado, né? Quer dizer, temos o Império Romano por trás como pano de fundo, e aí a cobrança dos impostos, das taxas, etc., então era leiloado. Vamos dizer assim, com números um pouco simbólicos, né? Porque agora não temos os dados exatos para dizer quanto era aquela parte de alfândega ou de coletoria em Jerusalém, porque eram diferentes nos diferentes tempos também. Mas vamos imaginar, por exemplo, falando assim, em termos de 1 milhão, meio milhão, uma coisa assim, para termos uma ideia, né? Então vamos supor que houvesse 3 categorias, um fosse meio milhão, outro 1 milhão e 1,5 milhão, né? Então aí, ao Império Romano, o que lhe interessava era que
saísse essa quantidade total. Saindo essa quantidade total, o Império Romano não ia exigir mais. Foi leiloado, por exemplo, meio milhão, pronto. Isso é o que o Império Romano vai exigir dessa coletadoria, ou daquela que era mais importante, de 1 milhão ou 1,5 milhão. Então, aí o que acontece? Acontece que aquele que tinha vencido o leilão queria, logicamente, recuperar o que ele devia pagar ao Império. E aí é onde entra um pouco esta visão negativa dos coletores de impostos. Temos dois elementos que podem explicar um pouquinho isso. O primeiro elemento é que, vamos supor, se um cidadão tivesse que pagar R$ 200, o coletor de impostos diz: olha, por esta mercadoria aqui você tem que pagar R$ 250. Então aí exigia um pouquinho mais, como está nos dizendo aí o João Batista: não exijais mais do que está estipulado. Por exemplo, 2 sacos de batatas, 2 sacos de milho, 2 tal, pronto, são R$ 200. Vocês estão já exigindo 250. Então ele já está colocando aí um esclarecimento bem significativo: não exigir mais do que está estipulado. Esse seria um motivo pelo qual os coletores de impostos eram mal vistos ou considerados um pouquinho como ladrões. Mas tinha outro elemento que devemos considerar, que é que os coletores de impostos indiretamente estavam colaborando com o Império Romano. Então estes dois motivos fundamentais colocavam eles um pouquinho na escala, uma das escalas mais baixas, e depois tinha também o elemento de tocar dinheiro impuro. Então aí vamos dizer, convergiam três elementos para classificar os coletores de impostos como pecadores, ou impuros, ou ladrões, ou coniventes com o Império, etc. São vários elementos aí que podem ser considerados, uns, outros, ou às vezes 2 ou 3 juntos. Finalmente temos os policiais. Vou beber um pouquinho de água. O terceiro grupo, chegam os policiais e lhe perguntam: e nós, o que devemos fazer? Respondeu-lhes: não maltrateis nem denuncieis ninguém, e contentai-vos com vosso pagamento. Temos aqui alguns elementos que nos ajudam para entender o que estes policiais, soldados, colocam outras traduções, não maltrateis. Aí esse mundo dos soldados ou da polícia, etc, etc, às vezes se presta a maus tratos, e não vamos falar em geral, mas em algumas situações, lá no Iraque, eu lembro uns anos atrás, quando apareceram aí numa das cadeias de Abu Ghraib, aí os soldados extrapolaram e depois publicaram vídeos ou fotos, eram mais bem fotos que vídeos, de cenas que não condiziam ao respeito, Então, maus tratos, denúncias aí que não correspondem à realidade, seriam como extorquir. Eu lembro anos atrás, uns 20 anos atrás, que lá em Salvador aconteceu assim com uma pessoa que, vamos dizer assim, um momento foi preso, e depois, aí quando saiu, algum policial, que vivia naquele bairro, que conhecia esse bairro, então
ficou extorquindo essa pessoa, né? Então, como tinha sido preso por outros motivos, né? Então disse, olha, você me dá 50 reais, me dá 25, me dá 100, sei lá, que quanto era a quantidade, mas ficou pressionando, extorquindo, essa é a palavra certa, né? Extorquindo, quer dizer, forçar, exigir, denunciar. Olha, se você não me dá, então pronto. Aí você vai ser acusado de A, B ou C, né? Então aí acho que na realidade nós podemos visualizar também situações semelhantes a estas que está indicando aqui o Evangelho e fáceis de entender, né? Contentai-vos com vosso pagamento. Talvez aqui fica difícil, né? Concordar com João Batista. Contentai-vos com vosso pagamento. Diz, olha, o pagamento é X, né? E esse pagamento, né? Diz, o soldado A, ou B ou C, diz, mora lá numa cidade grande, num São Paulo, num Rio, não sei onde, né? Ou em Fortaleza, né? E fica difícil agora dizer que custa mais a vida. Mas Fortaleza, por exemplo, é uma cidade muito cara. Os alimentos, etc., alguns desses alimentos eram mais caros que em São Paulo ou em outras cidades. Né? Então, aí, como se a contentar com o pagamento, esse o dia 20, já parece que acaba, né? Então, vejam aqui, quero salientar duas coisas. Temos 3 exemplos. Geralmente, na Bíblia usa 3, o número 3, para mostrar o que quer dizer. Veja, por exemplo, no Evangelho de Mateus e de Lucas, no capítulo 4 de ambos, as 3 tentações de Jesus, a primeira, a segunda, a terceira, indicando uma totalidade. Portanto, estes 3 exemplos que temos aqui, da multidão toda que pede para João Batista o que nós devemos fazer. Depois temos aí os coletores de impostos e depois os policiais, os soldados, né? Com esses 3 exemplos temos que entender que representam toda a população daquela época. Quer dizer, não queremos dizer que, por exemplo, o pecado de um policial que já se estendia a todos, não. Quero dizer que na Bíblia temos este modo de exemplificar a realidade, com 3 pontos. Vejam, por exemplo, o semeador, que semeia no caminho, que semeia depois entre as pedras, que semeia depois tal. 3 situações e depois no terreno bom, etc. Né? Então, prestem atenção, porque isso significa que ele está, neste exemplo que Lucas nos oferece, como dizendo, sobre a sociedade, João Batista está chamando a atenção para uma prática de justiça, para uma prática de solidariedade, de partilha, para uma prática que corresponda, né, para esse novo reino de Deus que João Batista já está pré-anunciando para Jesus, o profeta de Nazaré. Versículos de 15 a 20, temos aí esta indicação, visto que o povo estava na expectativa e todos perguntavam a si próprios se João não seria o Messias, João dirigiu-se a todos. Então vejam, aqui temos outra característica desse contexto histórico de Jesus e João Batista. Quer dizer, a chegada de João Batista, vamos dizer assim, vai despertar na população aquela expectativa se ele não será o Messias, o Cristo, aquele que foi anunciado pelos profetas. Vejam o paralelo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19
aí até 24, uma coisa assim, quando de Jerusalém e da Judeia mandam sacerdotes, levitas, etc., para perguntar se João Batista era o Messias, se era Elias ou se era o profeta. Vamos explicar um pouco essas expectativas, porque aqui estão como sobreentendidas. No Evangelho de João aparece mais direto, mas é o seguinte: no final dos tempos se esperava o Messias, o Cristo, o ungido. Mas se esperava também, isto é importante ter-lo presente, se esperava também que Elias chegasse antes de chegar o Messias. Quer dizer, Elias ia chegar para preparar o caminho ao Messias. Poderíamos dizer nesse sentido, João Batista identificado como Elias, então bate perfeitamente o João Batista já é o Messias, né? E depois o profeta. Então temos estes três personagens que às vezes não recebem a importância ou relevância que têm, porque está dizendo que no final dos tempos, nos últimos dias, e vão aparecer estes três. Então, o Messias vai aparecer, Elias que vem um dia antes anunciando a vinda do Messias, e o profeta com maiúscula. Lembrem que Moisés diz que aí no livro do Deuteronômio que Deus vai enviar um profeta inclusive maior do que ele. Então temos estes três personagens. Elias foi arrebatado num carro de fogo, portanto ele deve voltar, né? E havia toda uma expectativa aí a partir do livro de Malaquias, etc., né? Então, visto que o povo estava na expectativa e todos perguntavam se não seria o Messias, vamos escutar a resposta que o evangelista Lucas registra aqui neste momento sobre esse ponto. João dirigiu-se a todos. Então, nesse contexto de expectativas, João Batista vai ser muito claro e vai dizer o seguinte. O texto podemos encontrar nos paralelos de Mateus e Marcos. Em João é um pouquinho diferente. Eu vos batizo com água, mas está para chegar aquele que tem mais autoridade que eu, e eu não tenho direito de desamarrar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Lucas salienta aqui esse elemento, batizar com o Espírito e com fogo. E vejam aqui este versículo 17, que chama um pouquinho a atenção. Já empunha a pá para peneirar sua eira, recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha num fogo que não se apaga. Temos aqui esta parte final daquela fala dos versículos que salientávamos antes, do versículo 7, 8 e 9. Ninhada de víboras, etc, etc. Está fechando um pouquinho aqui, depois do diálogo, essa palavra forte do último profeta, o mais importante nascido de mulher, né? Já empunha a pá para peneirar sua eira. Então, essa é uma imagem do mundo dos camponeses. Se recolhe a colheita, trigo, centeio, o que for, e depois já a pá para peneirar sua eira, né? Se levanta a palha e o trigo, então o vento vai separar, né? Como o trigo pesa mais, o centeio pesa mais, então vai ficar desta parte aqui e um pouquinho mais distante a palha, né? Então, para separar, para peneirar, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha num fogo que não se apaga. Aqui temos esta imagem apocalíptica do trigo no celeiro, quer dizer,
as pessoas que praticam a justiça, comparadas com o trigo, etc. E a cizaña, que o Evangelho de Mateus vai apresentar no capítulo 13, né? Aí se separa a cizaña e depois vai ser queimada no fogo, né? Temos, tudo vai ser purificado pelo fogo, a não ser que forme parte já dessa separação em positivo da coerência da vida representada pelo trigo, pelo centeio, pelos frutos já da terra, né? Com muitas outras exortações, anunciava ao povo a boa notícia. Então, temos aqui esta atuação de João Batista, conclui no Evangelho de Lucas aquele paralelismo que tinha no capítulo 1º e 2º e aqui no capítulo 3 até o versículo 20, né? Com muitas outras exortações, anunciava ao povo a boa notícia. Aqui, como já salientei em outro momento, Lucas usa o verbo, né? Anunciar, evangelizar. Nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, vão usar bastante o substantivo evangelho, boa notícia, mas Lucas prefere usar o verbo anunciador, né? Evangelizador de boas notícias, né? Anunciava ao povo a boa notícia, né? Versículos finais 19 e 20, Lucas fecha um pouco todas essas expectativas a respeito do profeta, né? João, o tetrarca Herodes, repreendido por João por causa do assunto de Herodíades, sua cunhada, e pelos demais crimes cometidos, acrescentou a todos o de prender João no cárcere. Aqui, Lucas fecha um pouco a história, a proclamação de João Batista, e nas entrelinhas nos deixa ver um pouco esse final que ainda não é apresentado aqui, não é mostrado aqui, sobre João Batista. O tetrarca Herodes, que depois chamavam Rei Herodes, mas é um título que Roma permitiu, mas que realmente não aceitava. Veja aí, Jesus é acusado de ser proclamado, de proclamar-se Rei dos Judeus. Então, se é Rei dos Judeus, não pode ter ao lado o imperador, ou um ou outro, né? Então, mas a Herodes permitiram isso. Está bom, se pode ser chamado de rei, não. Disse que rei é esse que não pinta nada, né? Estava sempre a serviço só de Roma e ele estava interessado mais em construir aí, embelezar a cidade, etc., para se criar um nome, né? Repreendido por João por causa do assunto de Herodíades, sua cunhada. Aqui está dizendo o seguinte: Herodes vai casar com a cunhada Herodíades quando não lhe é permitido. João Batista vai denunciar claramente, como denunciava também no caso dos policiais, ou no caso dos coletores de impostos, ou de outras situações, né? Então ele denuncia exatamente o tetrarca Herodes por essa causa, por esse assunto, e pelos demais crimes cometidos. Então, quer dizer, Lucas aqui deixa entrever que não era só o assunto com Herodíades, mas outros crimes que ele costumava cometer e que de repente aí vão aparecer alguns indícios ao longo do Evangelho ou no contexto histórico que podemos conhecer por outras fontes, né? Acrescentou a todos o de prender João no cárcere. Vejam aqui, Lucas está dizendo que houve como uma série de atropelos, de crimes cometidos pelo tetrarca Herodes, e que o último de todos foi exatamente de colocar João Batista na cadeia e
deixa aí já como entrever aquele que se coloca na linha de construir o reino de Deus, de ser fiel ao projeto de Deus, como vai ser Jesus de Nazaré, e aí já está apontando um pouquinho ao final do capítulo 4, versículos 28 e 30, quando Jesus está em Nazaré, está lá na Galileia de Nazaré, e ele vai anunciar essa boa notícia a partir de Isaías capítulo 61, e vai dizer que havia muitos pobres em Israel, que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas somente ele foi enviado a Sarepta, lá na Sidônia, Tiro e Sidônia, etc. Né? Que havia muitos leprosos também em Israel, mas o profeta Eliseu recebeu exatamente o general Naamã, o sírio. Né? Então, Jesus vai mostrar aí a partir do capítulo 4 essa universalidade da palavra de Deus, da salvação, etc. E aquilo que vai emperrar ou vai impedir ou vai ameaçar, exatamente como aqui acrescentou a todos o de prender João na cárcere, mas depois vamos ver como Herodes vai enviar um soldado para decapitar João Batista, etc. Né? Então já está anunciando aí 4:30 de Lucas, quando os cidadãos, os conterrâneos de Jesus, diz que ao escutar aquelas palavras, cheios de ira, pegaram Jesus e o levaram para um precipício perto de onde estava sua cidade, para realmente mandar. Né? Diz que Jesus, firme, forte, de profeta como Isaías, como Jeremias ou como Amós, se vira e passa pelo meio deles e vai embora. Né? Então temos aqui este anúncio da pregação e atuação de João Batista, de como no deserto, né, onde Deus se manifestou na caminhada do povo de Israel, onde Deus se manifestou, como vai dizer o profeta Oséias, o primeiro amor, a fidelidade, aquele encontro, né? É o deserto. Em Marcos víamos também, e aqui como Lucas salienta, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui temos uma imagem que encontramos também nos profetas do Antigo Testamento, especialmente essa fórmula a encontramos em Jeremias e também em Ezequiel. Né? E aqui este momento da palavra de Deus, que é dirigida de modo enfático para João, filho de Zacarias, no deserto, e que ele vai anunciar o que o profeta Isaías já tinha dito, e toda carne, todo mortal, todo ser humano verá a salvação de Deus. Vamos concluir por aqui este texto de Lucas 3, de 1 a 20, e depois vamos ver um pouquinho já Jesus e o seu projeto de vida, o seu anúncio do reino de Deus, a partir do seu batismo, realizado por João Batista, e como ele proclama a boa notícia aos pobres, aos encarcerados, aos últimos, aos pequenos, às viúvas, aos pecadores, etc. Iremos assim navegando pelo Evangelho de Lucas, e convidamos aos nosos seguidores do canal a esta leitura narrativa envolvente. Leitura narrativa seguida e envolvente, que nos centramos também nesta história.
Então não é somente a multidão que entra nesta história, não é somente os coletores de impostos que entram nesta história, ou não é só os policiais, os soldados, mas também nós hoje entramos também nesta história e podemos formular esta pergunta que vamos encontrar também nos Atos dos Apóstolos, na primeira pregação de Pedro, quando ele, depois do dia de Pentecostes, anuncia a vida e o significado da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e diz que aquela multidão se sentiu afetada, se sentiu tocar pela palavra de Deus anunciada pelo Pedro e acompanhado também dos outros apóstolos que estavam junto com ele. E nós, que devemos fazer? Então, que esta pergunta que foi formulada a João Batista, que foi formulada já nas primeiras comunidades, a Pedro, que foi formulado também, lembremos, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está se dirigindo para perseguir os cristãos, homens e mulheres, as comunidades, as primeiras comunidades, e se encontra com Cristo e diz: eu sou Jesus a quem tu persigues. E aí ele praticamente sente no mais profundo: e o que devo fazer? Vai, entra em Damasco e lá te dirá o que se deve fazer, etc. Né? Então essa pergunta um pouquinho que se fazia nos distintos personagens, os distintos interlocutores, sempre está por baixo na leitura do Evangelho. Se fala de Pedro, se fala de Herodes aí, e no capítulo 9 vai dizer que queria ver Jesus. Então já temos aí, então, esses personagens. Veja, no caso, no Evangelho de João, aqueles gregos que queriam ver Jesus. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós somos os interlocutores também desses relatos, porque a palavra de Deus chega até nós, nos anima, nos dá luz, nos questiona, nos interpela e nos dá também força para realizar o que essa palavra significa. Um abraço fraterno desde Manaus, Amazonas. Continuem visitando nosso canal Justino 70, Caminho de Maús.